bons e intragáveis. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias. Hoje, Jeremias capítulo 24, mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Estamos no início do ano, ainda dá tempo. Se proponha a fazer a leitura bíblica anual, ler a Bíblia toda em um ano, porque certamente você será abençoado. E através da Bíblia 365 você tem aí uma grande oportunidade. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, na descrição desse estudo no YouTube ou na nossa página no Instagram, você pode conferir os dias, horários e temas de cada estudo. Então, venha participar, porque certamente você irá adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, Jeremias capítulo 24. Nós vamos ler todo o capítulo, que começa no versículo 1, termina no versículo 10. Diz assim o texto bíblico: E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isto aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio da Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou: O que você vê, Jeremias? Eu respondi: Figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Considero como estes figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra da Babilônia, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a essa terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nessa terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servidão de exemplo ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Portanto, agora a gente percebe palavras do Senhor que, ao longo do que já estudamos aqui no profeta Jeremias, o profeta já vinha declarando ao povo. Preciso lembrar que o Senhor está falando aqui a respeito, então, do período em que Joaquim foi levado para o exílio babilônico, ele e alguns artífices, artesãos ali da corte, que são os líderes ali da corte, eles foram levados para o exílio babilônico. E ao ler alguns comentários bíblicos, vi a informação de que foi nesse período que o profeta Ezequiel foi levado também. Esse estudo do profeta Ezequiel a gente vai ter que mais para frente,
com o Marconi. Então se prepare aí para esse período, porque certamente vai ser um período de estudo muito válido, aonde são contemporâneos Jeremias com o profeta Ezequiel, e aí você vai ter essa oportunidade, privilégio de ouvir aí o Marconi trazendo esse estudo. Mas, trazendo aqui para o nosso estudo de hoje, isso aconteceu no ano 597 a.C. Portanto, o rei Zedequias, ele vai reinar durante 11 anos até o ano 586, quando a Babilônia vai entrar no ano 586 em Jerusalém, vai destruir o templo, vai destruir os muros, vai destruir toda a cidade, vai ser uma matança ali, mas isso vai acontecer então no final do reino do rei Zedequias. Mas o Senhor está falando então com relação ao rei Joaquim, filho de Joaquim, neto de Josias, que o Senhor, apesar de permitir todas essas coisas ruins, ele estava permitindo que isso viesse porque eles seriam levados para a Babilônia e ali na Babilônia seriam tratados. Portanto, a intenção do Senhor ao levar e permitir que essas coisas acontecessem era para que o povo fosse tratado, cuidado e se voltasse para o Senhor. Portanto, era algo aparentemente ruim, mas que traria bons frutos. Mas com relação a Zedequias, que vai ficar ali, e a gente vai perceber ainda aqui no livro do profeta Jeremias, mais para frente, essa revolta que eles vão fazer ali em Jerusalém e que depois vão fugir em direção ao Egito. E agora o Senhor está trazendo essa palavra. Lá no versículo 8 fala: Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nessa terra como os que vivem no Egito. Porque nessa revolta, e a gente vai ver, como acabei de falar mais para frente aqui no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, que vai haver essa rebelião ali em Jerusalém, e depois dessa rebelião eles vão fugir em direção ao Egito, vão levar inclusive o profeta Jeremias prisioneiro em direção ao Egito, e eles vão perguntar, pedir para o profeta buscar qual que é a vontade do Senhor, se eles devem permanecer ali ou se eles devem fugir para o Egito. Vão esperar 10 dias ali, mais para frente a gente vai ver essa história. Vão esperar 10 dias ali a resposta do Senhor. O Senhor fala para eles que se eles ficarem, eles vão sobreviver, mas se eles fugirem para o Egito, eles vão morrer. E eles acabam fugindo para o Egito e por isso serão dizimados ali no Egito, porque Babilônia vai passar ali, vai devastar toda a região. Já falamos aqui no capítulo 17 de Jeremias que o Senhor traz uma palavra pesada. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Por que eu estou trazendo essa palavra do capítulo 17? Porque o Zedequias vai entender que a segurança dele estava no Egito. E aqui Deus está falando: maldito é o homem que confia no homem e faz da humanidade a sua força. Não é o Egito a força do rei Zedequias, não é o Egito a força de Israel, não é no Egito que eles devem depositar as suas esperanças, mas no Senhor. Por isso que o Senhor fala então que eles são ruins, que eles são intragáveis, versículo 8. E ele já traz essa palavra futura, algo que ainda no período em que foi composto o capítulo 24, ele estava trazendo uma palavra futura falando o que aconteceria com eles quando eles fugissem para o Egito. Portanto,
O Senhor fala o tempo inteiro. O Senhor fala. Como que a gente pega esse texto, esse capítulo 24 hoje, que estudamos hoje, e trazemos para os nossos dias? Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Apesar das circunstâncias, eu não sei o que você tem vivido, se você tem vivido dias favoráveis ou desfavoráveis, mas independente dos dias, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Por quê? Porque nossa vida não pode se limitar às coisas desse mundo. Nós temos vivido dias terríveis, não apenas na nossa cidade, no nosso país, mas no mundo. Aonde quando nós falamos a respeito de pecados, somos cancelados, somos perseguidos, porque a gente não pode falar. Se você falar, você recebe uma ação, você corre o risco de receber uma ação. A gente está vendo, está escancarado. Não sei que rede social você segue, eu sigo algumas redes sociais para poder estar atualizado das coisas que têm acontecendo, e são essas coisas que eu vejo. Mas nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor. Pecado tem nome, a gente dá nome para o pecado, fala que é pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Por isso nós temos que nos levantar como arautos do Senhor e denunciar o pecado da nossa nação, denunciar o pecado da nossa cidade, denunciar o pecado da nossa comunidade, da nossa igreja. Se há pecado na nossa igreja, é necessário levantarmos, falarmos, mostrarmos o pecado, para que a gente venha ter a oportunidade de nos arrepender e converter como igreja, mas também como cidadão belo-horizontino, como brasileiro. Nós não podemos ficar calados. Somos arautos do Senhor e foi para isso que o Senhor nos levantou. Se queremos dias melhores para a nossa cidade, para o nosso país, para a nossa igreja, precisamos promover a palavra do Senhor, falarmos o que o Senhor tem nos falado. E o que o Senhor tem nos falado? Na época de Jeremias, o Senhor levantava profetas. Nos nossos dias precisamos de profetas, claro, com certeza, mas precisamos principalmente de pessoas que manuseiem bem a palavra do Senhor. É assim que o apóstolo Paulo fala com Timóteo, para manusear bem, conhecer. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia, portanto, precisamos ter um conhecimento bíblico, precisamos nos dedicar à leitura bíblica, à oração, a jejuns, buscando do Senhor mais conhecimento para que Ele venha transformar a nossa mente e, a partir da transformação da nossa mente, transformar as nossas atitudes. Como já citamos aqui algumas vezes, Hebreus 12:14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E como é que alcançamos essa santidade? Lendo a palavra do Senhor, vendo aquilo que desagrada a Ele, trazendo o Espírito Santo, trazendo para nós um convencimento a tal ponto que transforme a nossa mente, e a partir da transformação da nossa mente, transformar as nossas atitudes. Como nós temos vivido? Como você tem vivido? Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Como tem sido o seu relacionamento com Deus através da leitura bíblica e da oração? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.